Acho que a primeira questão que eu gostaria de fazer a você, João, é sobre concepção de projeto. Eu tenho interesse de saber quando essa ideia surgiu e como foi esse processo de planejá-lo até, enfim, o início das filmagens de Shaman Punk. Tá. Bom, essa ideia na verdade é muito antiga. Eu tenho uma certa obsessão com filmar um filme em ruínas, em algumas ruínas, desde muito novo, na verdade. Assim, a princípio tinha uma ideia de um documentário que fossem só imagens de ruínas, assim. E aí apareceu esse hotel abandonado no Rio. Uma amiga minha me trouxe essa história desse hotel abandonado, que era um hotel de 15, 14 andares, um hotel enorme, que está desde a década de 50 abandonado. Então tem árvores crescendo dentro dele. E eu já tinha um pouco uma ideia assim, de uma ficção distópica, pós-apocalíptica, que fosse meio mística de alguma forma, assim. E aí juntou um pouco as duas coisas, assim. E aí quando isso surgiu, eu não tinha uma ideia ainda do que eu gostaria de que fosse. Eu não tinha um roteiro claro, vai ser isso que vai acontecer com os personagens, essa é a história da narrativa. Não tinha muito isso, só sabia que eu queria falar sobre esse mundo no futuro, assim. Então por isso que até o filme tem uma ideia meio documental, assim, porque a gente está tentando documentar um mundo que não existe. E ao mesmo tempo que a gente documenta ele, a gente cria ele, sabe? Meio que consecutivamente. A gente fez uma primeira filmagem em 2014, que foi muito diferente do que a gente veio a fazer, do filme que você viu, enfim, do filme que existe. Sim. E aí, ao longo de 15 e 16, a gente foi tentando montar alguma coisa com isso e sendo muito criticado, até que teve uma hora que a gente falou assim, não, vamos ter que mudar tudo, vamos ter que refilmar tudo. E a gente começou um crowdfunding, fizemos um crowdfunding, juntamos R$16.666 e passamos a filmar o filme daí. Então, a partir desse momento, que eu diria que como concepção de projeto é uma coisa muito antiga, mas o planejamento da filmagem ainda aconteceu mais ou menos nesse período aí de 1 ano e meio, assim, que foi desde a ideia do crowdfunding até a realização do crowdfunding e aí depois disso uma pequena pré-produção. E a nossa estrutura de filmagem não era como se filma um filme normalmente, né? Que você planeja e filma tudo de uma vez, né? O que aconteceu com esse filme foi que a gente foi filmando ele aos poucos. A gente pegou um personagem, eu fazia um mês de preparação, de pesquisa com esse ator, e aí a gente ia lá para uma ruína e filmava. Aí pegava outro ator, trabalhava mais um mês. Então assim foi ao longo de 18 meses, que foi o tempo que a gente demorou para filmar o filme. Então acho que foi um pouco diferente assim do que se é normalmente, assim, a gente não teve tanto um tempo de preparação antes e tudo mais. O filme demorou 8 anos para ficar pronto, né? É um filme que a gente fez com muito pouco recurso. E eu acho que também um outro dado disso foi porque a gente foi realmente, né, dentro da nossa possibilidade, indo em direção a tentar fazer o melhor possível com o que a gente tinha, sabe? Tinha pouco dinheiro, tudo bem. Aquela coisa, né? Não dá para ser bom, bonito e barato. Tem que ser ou é bom e bonito, ou é bom e barato, ou é bonito e barato, mas não é bom, entendeu? Sim. Então é isso, assim, já que a gente não tinha tanto dinheiro, a gente tinha o quê? Tempo. E a gente foi fazendo tudo com muita calma até chegar realmente no resultado que a gente queria, o que demorou 8 anos. Eu quero me aprofundar um pouco em algumas questões que você já apontou nessa resposta, porque antes da exibição do filme eu vi a sua breve apresentação e você enfatizou muito sobre esse ser um projeto em que você fez com micro orçamento, acredito que R$16 mil, né? E de certa forma acho que muitas pessoas, principalmente que estão de fora, né, da realização de cinema, talvez glamorize bastante essa questão de você trabalhar com poucos recursos, quando na verdade você precisa fazer uma série de sacrifícios, né, de decisões para aquilo ser efetivado de alguma maneira. Sim. Você consegue, eu acredito que você já abordou algumas questões na sua primeira resposta, mas você consegue lembrar de alguma decisão criativa específica que, de certa forma, contribuiu no sentido de que você não teve recursos, mas teve essa criatividade para lidar com um certo impasse? Você consegue se lembrar algo nesse sentido que você acredita que resultou positivo para o filme? Que resultou positivo, tá. Não, porque tem uma coisa que é bem objetiva, assim, que é o fato de eu ter feito o filme como ator, que só surgiu porque eu não teria como ter um ator à minha disposição por 18 meses se eu não estivesse pagando ele, né? Então eu já comecei optando por me colocar como protagonista do filme para eu não depender de outra pessoa. Então, se eu já estava dependendo de 3 pessoas, diretor de arte, produtor e fotógrafo, ainda depender de uma quarta, uma quinta, uma sexta, por um período muito longo de tempo, é muito ruim. É óbvio que ninguém quer filmar na precariedade, né? A gente pode até transformar em estilo
essa precariedade na qual a gente está sendo obrigado a filmar, mas assim, eu preferia ter pagado todo mundo que trabalhou comigo no filme, né? Eu preferia ter pagado um ator para fazer talvez no meu lugar, embora tenha sido uma experiência positiva também de alguma forma. Aqui é uma experiência que me joga para dentro também, como criador, do processo de transformação que o próprio personagem passa através do filme, sabe? Então foi uma coisa que foi um pouco por acaso, mas que acabou me jogando ali. E coisas assim, tipo, a gente filmou com uma câmera DSLR simples, mas a gente saberia que a gente não teria uma correção de cor muito, enfim, profissional ou especializada. Então a gente começou a já criar recursos para gerar uma sujeira na imagem ali ao vivo. Então a gente começou a colocar meia, calça, passar vaselina na lente, botar um filtro quebrado, coisas assim que fossem gerando esse tipo de imagem que já é ruidosa, já é disruptiva, sem a gente ter que jogar isso para um tipo de pós ou alguma coisa do gênero, tentando. E eu acho que isso acaba trazendo uma qualidade que ela é mais orgânica para esse tipo de ruído do que quando você cria um filtro ou alguma coisa do gênero, né, ou corrigir isso na pós-produção e tal. Enfim, alguns exemplos, mas eu acho que muita coisa, porque o filme todo ele é composto por essa precariedade. Novamente, você me deu uma palhinha da questão seguinte, que eu tomei nota em relação ao diretor de fotografia, que é o Pedro Farina, mas você já me falou bastante sobre algumas escolhas estéticas aplicadas ali na prática para trazer essa coloração que eu achei bastante particular. Não estou habituado a vê-la mesmo em outros filmes experimentais. Você pode comentar talvez um pouco mais sobre esse processo da estética? No caso do suporte, a câmera ela sempre foi mantida a mesma durante todo esse processo de planejamento e filmagens do filme? Sim, a câmera sempre foi mantida a mesma, e isso até era um ponto de tensão entre nós, porque o meu fotógrafo é um cara que é um esteta. Ele gosta das coisas muito bonitas e muito, enfim, estéticas, né? Estética não é um bom termo, mas assim, ele tem uma estética muito limpa, falando de uma forma melhor. E eu, pelo contrário, eu me interesso justamente pela sujeira. Me interesso pelo ato falho, porque portar uma câmera e portando uma câmera numa situação de improviso, né, ali com uma câmera só, você tem que escolher o que você está olhando. Né? E é um gesto que ele é definidor e cruel em muitos sentidos. E que eu acho que é um gesto também que, assim como, por exemplo, na psicanálise, onde você acaba falando uma coisa que você não queria, e isso é mais importante do que aquilo que você dizia que você achava que era importante, que é o que o Freud chama de ato falho, né? Eu acho que quando ele está num gesto e ele derruba a câmera para baixo, ele perde o foco, tudo isso são como se fossem atos falhos desse ser filmante que está ali, né, implicado, se movimentando junto comigo na criação desse filme. Assim. Então, eu me interesso muito mais pelo equívoco dele, que é o equívoco que revela mais para mim do que aquilo que ele achava que era o que ficaria bonito. Então, tinha esse ponto de tensão entre nós. Assim. A correção fui eu que fiz, né, de cor. Eu tentei buscar uma tonalidade que ela fosse um pouco mais desaturada e trouxesse dois elementos mais fortes para mim, que são o cinza e o verde, que são os dois elementos para mim que representam o retorno da vegetação, né, e a resistência do concreto, que para mim são dois pontos de tensão que também existem dentro desse filme, né? E acho que é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Então, assim, teve uma correçãozinha, entendeu? Mas a gente parte ali de uma coisa que já está desgastada, que já está borrada, já está esfumaçada, né, de alguma forma. Acho que um complemento que também faltou nessa minha questão sobre estética é que eu tenho muito interesse em saber se, de certa forma, você e o seu fotógrafo trabalharam com referências, talvez, de pintura, de fotografia ou até mesmo de cinema. Eu sou bastante aficionado, por exemplo, por found footage, que geralmente é um segmento mais direcionado ao terror, e eu acho que o filme ele também traz um pouco disso. Sim. Até tem no próprio... porque eu também gosto muito de filmes de terror, vejo muito filmes de terror, vi muito found footage na minha vida já. Gosto desse gênero, entre aspas, né, que de alguma maneira, gosto do drama. Na verdade, me interessa por tudo que é dúbio, sabe? Isso é uma coisa que me interessa. As referências que a gente tinha... Eu vou te falar uma coisa, a gente via muita coisa junto nessa época, eu e ele. Então, eu não consigo te dizer exatamente o que foi que ficou, assim, sabe? Mas tem uma coisa que a gente trabalhou um pouco junto, que foi Tarkovsky, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, na verdade, mas estava ali, era uma coisa que a gente via junto algumas vezes. Eu também trouxe para ele algumas coisas mais
mais experimentais, assim, tentei levar um pouco de cinema marginal brasileiro também, porque ele é um cara que na verdade ele não é câmera de cinema, ele é fotógrafo de estilo mais, assim, e eu chamei ele, é um amigo muito próximo, ele topou fazer isso comigo como um experimento também, assim, muita coisa nesse filme foi um experimento, assim. Sim. Então, foi interessante esse processo de ver a coisa junto, só que a gente viu muita coisa junto, assim, sabe? Eu tentei levar, a gente viu Copacabana, Mon Amour, se não me engano, né, Bandido da Luz Vermelha, Meteorango Kid, uns filmes que são parecidos com o meu, no sentido de serem filmes que são mais sujos e meio radicais. Eu estava tentando trazer isso, ao mesmo tempo ele me trazia essas referências de Tarkovsky, que são, né, planos mais parados, mais bonitos de alguma forma, assim. Então acho que respondendo um pouco dessas duas coisas, talvez, assim, sabe? Uma coisa que eu quero saber também é que, pelo menos como espectador, me parece que tudo ali foi filmado em um local bastante inóspito. Eu queria que você comentasse sobre a locação em si, de certa forma, esse contexto pós-apocalíptico de personagens que, enfim, estão ali com poucos recursos, de certa forma também acabou contaminando a equipe técnica que você tinha disponível. Foi tão inóspito quanto parecia, ou vocês encontraram uma locação que era bastante acessível, bastante tranquila para se trabalhar sem nenhum tipo de dificuldade? Inferno. Todas as vezes, assim, tudo sujo, cheio de poeira, a comida, né, não tem geladeira, não tem esquema de catering. A gente levava uma salada de lentilha, entendeu? Mas a gente fazia diárias curtas também, diárias de 7, 8 horas, então não chegava a ser... agora, às vezes eu saía dessas diárias de 7, 8 horas mais cansado do que eu saio quando eu estou fazendo alguma coisa num set normal, que vai 12, 14 às vezes, entendeu? Sim. Porque esse filme inteiro em condições muito precárias, materiais mesmo, assim, sabe? Esse lugar que é um lugar com uma poeira de obra de 1950, sabe? Sim. É isso. E acho que para finalizar, João, gostaria de perguntar para você em relação a como você visualiza o destino do seu filme, de Xamã Pagão, depois dessa exibição na Mostra Aurora aqui em Tiradentes. Porque acho que eu vejo muita dificuldade, assim, de filmes como esse, enfim, conseguir projeções em sala grande, mas ao mesmo tempo eu acho que existe bastante oferta de festivais experimentais, inclusive outros aqui no Brasil, né? Então, como tem sido essa experiência de inscrição, de ter conseguido entrar em Tiradentes, e o que você... Para mim foi uma grande surpresa. Eu escrevi o filme mais ou menos uns 20 festivais esse ano e ele não passou em nenhum. E eu já tinha desistido já, para te falar a verdade, e aí quando eu recebi a ligação do pessoal aqui de Tiradentes foi uma surpresa muito feliz para mim, de saber que é isso, né? Porque ele é um filme difícil, mas eu acho que os filmes difíceis merecem seu espaço também, né? De alguma maneira, né? Não dá pra gente querer só os filmes que são mais fáceis, assim. Então, fiquei muito feliz que o filme foi selecionado e eu vou continuar tentando. É o que eu posso dizer, procurando espaços no qual ele possa ser visto, no espaço no qual ele possa crescer, até que isso tenha se exaurido e aí eventualmente eu pretendo colocar ele disponível online para ser assistido. Eu tenho um Vimeo onde eu coloco coisas, os meus curtas antigos, algumas performances que a gente fez num coletivo que a gente tinha. E, bom, acredito que isso, assim, né, porque é o que alguém comentou. Tem uma época que eu estava querendo ver uns filmes de uns realizadores do Rio que são um pouco experimentais, assim, talvez como eu, e eu não conseguia ver os filmes deles. Eu só consegui ver os filmes dele quando eu fui trabalhar num programa de entrevista numa TV do Rio, e aí eu falei, vamos entrevistar esses caras. Aí fizemos essa pauta, e aí eu entrei em contato com eles e pedi uns filmes para assistir, e aí só assim você pode assistir, porque fica essa coisa de... né? E eu acho que eu prefiro que não virem um arquivo morto nesse sentido, sabe? Então o que eu vejo para frente é tentar ao máximo possível fazer isso circular, tentar ao máximo possível levar isso para outros festivais, para tentar ao máximo possível fazer com que isso seja visto numa tela grande, porque eu acho que faz toda a diferença. É um filme que ele é um filme que ele é desafiador em muitos sentidos. Então você está sentado no cinema compartilhando essa experiência com outras pessoas numa tela grande, eu acho que de alguma forma facilita na imersão disso, né? Você imagina ver esse filme numa telinha, você precisa de muito mais esforço e dedicação para conseguir chegar, né, enfim, tranquilamente até o final dele, assim. Então, meu desejo é de ver ele muito mais vezes na tela grande. Então, eu vou correr atrás desse desejo, e é isso que eu consigo dizer até agora, né? Eu vou tentar criar um futuro aí para esse filme. Maravilha. João, muito obrigado pela disponibilidade de entrevista. Foi um prazer. Obrigado, querido.